Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Aqui você continua acompanhando conosco os estudos, as reflexões da obra O Livro dos Espíritos, acompanhando conosco a conclusão desta obra, realizada por Allan Kardec, onde nós vamos relembrar alguns conceitos e estabelecer a oportunidade de mais reflexões. Você pode acessar qualquer vídeo deste canal. É um curso online gratuito para você. Você pode escolher o tópico, pode acessar aqui no blog pessoal do Facebook ou no YouTube, com o nome Estudos da Doutrina Espírita. Hoje vamos dar continuidade aos tópicos da conclusão desta obra. Acompanhe comigo. É a conclusão de tópico número 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pôde ele avaliar quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá, quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Então, Kardec inicia a conclusão 4, mostrando a conquista dos valores morais dentro do campo da justiça, do exercício do bem, da caridade, de amor, para que, através dessa qualificação, então nós nos tornemos pessoas melhores e, consequentemente, anulando o que ele afirmou, as chagas morais dos vícios, do desequilíbrio e de todas as imperfeições humanas, auferindo à sociedade a condição de equilíbrio e de todas as características dessas leis, afirmando ser possível, que se nós já demos 10 passos, podemos dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não exclui os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Então, mesmo as religiões humanas mais radicais, mais rebeldes, mais revolucionárias, as pessoas vão vendo as consequências das próprias escolhas. E mesmo mantendo essa escolha, vai tirando os prejuízos que essa seita aplica da sua vida. Isso é progresso. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição. E muitas ruínas antigas ainda se têm que abater, até que não restem mais vestígios da barbarie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso? Contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza?
Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, porque não será mais do que a presente a que lhe há de suceder. Celular, pela força das coisas. Primeiro porque, com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. Então, Kardec ele não se exime dessa palavra progressivo, que significa crescer, mantendo as bases, evoluir, aperfeiçoar-se, sem desvirtuar-se do propósito, no ideal do Evangelho. O homem quer ser feliz, e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Conclusão 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do Espiritismo, consequentemente. Porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor, resultado que planejamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Então, eis aqui os valores da fé cristã, que coloca a fé em Deus acima de si mesmo. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que as esposam. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. Então, o adepto da doutrina espírita vai encontrar uma satisfação de crescimento e aprendizado moral constante, onde não existe tédio. Mas se ficar só na curiosidade pelos fenômenos,
não vai encontrar sustentação. O espiritismo progrediu, principalmente depois que foi sendo mais compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado dizem: à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam no meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis vós, todos que o atacais, um meio de combater com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz, porém compreendei bem o alcance dessa palavra, certeza. Porquanto o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Então, Allan Kardec está desafiando a qualquer outra filosofia apresentar mais coerência, mais lógica, mais satisfação e plenitude do entendimento que o Espiritismo oferece. Não vos contenteis com dizer: isto não é assim, demasiado fácil, é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca foi e não pode ser. Então, essa é a nossa postura diante daqueles que negam. Na verdade, quem nega é que tem que provar que não é. A convicção daquele que abraçou a realidade pelo sentimento, pela coerência e por essa lógica, nada precisa provar a ninguém, senão nutrir-se de toda a condição favorável para a construção dessa felicidade em si mesmo. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houver feito isto, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. E, ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada, por perspectiva, e o egoísmo por consolação. Ele está falando do materialismo. Ele, o espiritismo, tudo explica. Vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Conclusão 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, que é a filosofia espiritualista, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo.
Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba porque crê. Então, a crença é uma escolha e a doutrina espírita é a ciência da crença, não é a crença cega. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentasse oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhe fim? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que segregado esse homem, as manifestações cessariam. Então já vimos que a doutrina espírita é o resultado da comunicação de diversos espíritos superiores, através de diversos médios diferentes, em diversos pontos do globo. Então, sem dúvida que segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podemos todos ser médiuns. Quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos, a despeito dos esbirros e mesmo da presença deles? Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos. No mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médiuns, para se encarcerarem todos os médios, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Então, o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Os médios são os intermediários. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se com seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Não existe uma personalidade de referência, um representante do espiritismo na Terra. Allan Kardec não é o representante da doutrina. Ele entregou a codificação à humanidade, relegando-a aos espíritos. Encontramos-lo por toda parte em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele, os espíritos em todos os graus de elevação. Suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestação, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos, e salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos, não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Então, o demônio não existe, foi inventado pelo homem, e os maus espíritos podem se tornar bons pela reencarnação, optando pelo bem. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmo, ou ainda com perseguições?
Se a proscrever de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno de onde a tenha banido, porque ela está em a natureza, e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem por veto aos decretos de Deus. Interesse ao demais haveria obstar-se à propagação das ideias espíritas. É exato que elas se erguem contra os abusos, que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas se é certo que esses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, o codificador vem nos demonstrar a origem do espiritismo, que não é dos homens, mas dos próprios espíritos. Os próprios habitantes do mundo espiritual vêm nos trazer todo esse compêndio. O livro dos Espíritos é para ser estudado constantemente, consultado. Ele é o decodificador de todo o entendimento do Evangelho. E essas conclusões são um resumo de toda a obra, mas não substitui as nossas reflexões ao buscarmos determinados pontos que nos interessam. Então, vamos continuar refletindo, estudando e buscando esses recursos propiciadores do consolo, da fé no futuro, da construção da felicidade, da qualificação pessoal no bem e, consequentemente, de uma sociedade melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.